Muito bem, agora vamos começar o debate desta noite. Então já vamos para o Almir Dal Pasquale perguntando para ele se os produtores rurais, a ProSoja, a CNA, têm lutado para resolver o vácuo que existe na legislação trabalhista quando aplicada ao meio rural. Quais são os principais problemas que afetam e angustiam os produtores? Você citou um aqui no Rural Notícias. Quais são os demais? Bom, João, eu acho que aquilo que eu acabei falando aqui é um problema muito maior. É um problema muito maior e, com certeza, a CNA, com a ProSoja Brasil e com as demais estaduais, estão, sim, muito preocupados com a condução de alguns problemas que hoje embatem no dia a dia na porta das nossas propriedades. E aí, posso enumerar, eu acho que 2 de ponto, que são mais de prontidão, que estão os produtores estão expostos a esses problemas, que é o problema da terceirização, que hoje nós não conseguimos mais ter nas nossas propriedades, e outra do trabalho escravo. Eu queria começar com o segundo. Por quê? Quando você tem uma propriedade que vem um fiscal na sua propriedade, e aqui não quero desmerecer de forma alguma, ou generalizar, que todas as propriedades estejam isentas de trabalho escravo. Possa até existir alguma que outra, não é do meu conhecimento 100%, eu acho que ninguém nesse país consegue ter essa visão do que é, e até essa interpretação do que é. Mas como é feito hoje a legislação diante de um cidadão que tem fé pública e adentra dentro da sua propriedade, questionando janela, o tamanho da porta, a altura do colchão, isso é muito ruim. E o que é pior, a legislação hoje te coloca numa situação, com as portarias que o governo tem feito, de te colocar numa lista negra. Então você tira essa pessoa que hoje tem dado trabalho para as pessoas que precisam, talvez não esteja de acordo com aquilo que realmente está na cartilha do Ministério do Trabalho, mas que de fato aquilo, como a gente nos nossos olhos no dia a dia sabe que aquilo de forma alguma importa ou imprime em questões da vida ou da saúde desse cidadão que trabalha lá dentro da propriedade. Então, é um ponto que eu acho que nós temos que trabalhar, e aí a CNA, junto com a ProSoja Brasil e com a Frente Parlamentar, tem sim se debruçado e trabalhado na construção de um novo modelo para nós conseguirmos colocarmos isso de forma mais transparente, mais clara, para que não haja esses absurdos. Por quê? Porque quando o produtor pega ele lá que uma situação de um funcionário, ele quer ter um fogão a lenha. Bom, fogão a lenha você não pode ter porque você está intoxicando o cara já com a fumaça lá dentro da casa, que você não pode queimar a lenha. Quer dizer, é uma situação bastante difícil de tomar um partido, mas quem acaba sendo atingido é o proprietário da fazenda. Cai na lista negra, acabou o crédito, vai para a Serasa, vai para a Cadim, porque impede a pessoa de tomar recurso público, 5 anos impedido. Quer dizer, você tira, o que estão fazendo com isso? Você não está construindo, você está regredindo, porque na verdade você está tirando gente que está trabalhando e vai colocar para a rua, e aquela propriedade que está produzindo vai deixar de ser uma propriedade produtiva porque a janela ela não consegue o cara pular por ela, ou sei lá, ou porque a porta é um pouco pequena. E essa propriedade, inclusive, ainda pode entra na lista das desapropriações. O que é muito ruim, porque a nossa Constituição é muito clara quando fala do direito de defesa. E eu aqui longe de falar isso, porque eu não sou advogado, não sou formado em direito. Mas conheço, sim, como muitos cidadãos aqui presentes, o direito que a gente tem. É o direito de defesa. Antes de qualquer pré-julgamento, ninguém é culpado. Tá bem. Então, eu acho que esse sentido nós temos que levar e olhar um pouquinho melhor. Tá. A questão da terceirização de mão de obra é um grande problema. E aí o Brasil entra, às vezes, numa carona que... o que importa isso? E o Brasil toma umas posições que muitos dos nossos países vizinhos, países de grandes potências, de grandes culturas, não tem esse engessamento de não poder trabalhar no sábado, no domingo. Quem trabalha com agricultura sabe muito bem, João, o que eu estou falando. Aquilo é um time de você fazer
o início e o fim do plantio. Você tem uma janela de produção. E a colheita da mesma forma. Como que você para um cidadão que está trabalhando em cima de uma máquina que custa 600 mil reais, agora você para porque o teu horário já deu, você volta aqui amanhã porque nós vamos continuar colhendo. Aí passa, como é o caso aqui, que eu resido no Centro-Oeste, e o Glauber, que está um pouco mais acima também, no próprio Centro-Oeste, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, você pega períodos que você fica 20 dias embaixo de chuva. Aí você tira o cidadão que vai trabalhar 8 horas, agora, vou parar aí que agora você tem que descansar. Isso é uma utopia, como é que resolve uma situação dessa? Aí perde a janela de plantio. Ou do colheita. Dizem que a lei é cega, que a lei não conhece os detalhes do campo. Então eu vou pedir para o doutor Ricardo Garcia, que é o procurador do trabalho, para começar a nos auxiliar nesse debate. Eu tenho aqui um roteiro, daqui a pouco os demais participantes vão colocar perguntas. Mas eu gostaria de ouvir do senhor, doutor Ricardo Garcia, especificamente sobre esses dois pontos levantados pelo Almir Dal Pasquale, essa questão da condição análoga à escravidão, quer dizer, semelhante à escravidão, quer dizer, que de repente uma propriedade pode ser desapropriada, ou então tem essa descrição toda que o Almir passou, porque as normas trabalhistas não se enquadram na NR, tal, a NR 31. Como é que faz? Será que a justiça realmente na questão do trabalho, ela entende o trabalho do campo, doutor Ricardo Garcia? Bem, eu acho que a coisa não é tão simples assim. Não é o descumprimento da norma regulamentadora número 31, que regula as condições de saúde e segurança no trabalho do campo, que vai caracterizar o trabalho escravo. O trabalho escravo, o trabalho em condições análogas a de escravo, está caracterizado no Código Penal, é crime. Não é uma norma trabalhista, é uma norma penal. Está no artigo 149 do Código Penal. Para se caracterizar o trabalho escravo, é preciso que o trabalhador não tenha a liberdade de rescindir o contrato. Ele não tem condições de rescindir o contrato. Segundo, que existam determinados mecanismos que impeçam, dificultem ou fraudem a remuneração. A presença de violência direta, indireta ou até velada, né, que impeça até o trabalhador de deixar o lugar, quer dizer, a liberdade de ir e vir. Então, são situações que caracterizam o trabalho escravo. Tem duas outras situações que são equiparadas pelo artigo 89 como trabalho análogo ao escravo. Uma delas é o trabalho degradante, ou seja, o trabalho em condições degradantes. E aí entra, sim, essa questão do alojamento, mas não é uma janela, não é uma porta, não é uma situação assim. Por exemplo, eu participei de várias diligências, investigações de trabalho escravo no sul do Pará, na Bahia, no Mato Grosso. Né? Como é que era o alojamento, como é que eram as condições de habitação dos trabalhadores colocados nessa situação? Barracas de lona, sem água tratada, sem condições sanitárias, sem proteção contra o frio, sem proteção contra a chuva. Isso é uma condição degradante. Não é o alojamento de alvenaria ou de madeira higiênico, protegido, que tem uma janela irregular, uma porta irregular. Não, é uma situação muito, muito mais grave. É muito mais grave. Segundo, e uma outra situação também que é colocada como equiparada à condição análoga de escravo, é a da jornada exaustiva. O que é jornada exaustiva? A legislação estabelece, a partir da Constituição, que o máximo de jornada diária é de 8 horas. E que se pode fazer, em casos excepcionais, horas extraordinárias de, no máximo, 2 por dia. Perfeito. Então, eu tenho, em condição, por exemplo, de plantio, que é uma condição excepcional, temporária, é uma condição que vai terminar daqui a pouco, e que se, por condições climáticas ou da própria cultura, se eu não terminar um determinado tempo, eu vou perder aquilo, eu posso fazer jornada extraordinária. Posso trabalhar domingo? Posso trabalhar o domingo. Posso trabalhar aos sábados? Posso trabalhar aos sábados. Porque tem determinadas condições que estabelecem isso, e para isso eu preciso chamar o interlocutor, até que falta nessa mesa para discutir, que é o trabalhador. Não há representante aqui do trabalhador. Por exemplo, o empregador, em comum acordo com o empregador, pode estabelecer, mediante compensação, mediante contrapartida, né, a forma e a remuneração desse trabalho de forma extraordinária. Agora, isso não pode extrapolar jornadas legais, porque isso tem a ver com a saúde do trabalhador,
com a dignidade do trabalhador. Então vamos lá, se eu tenho uma jornada de 12, 13, 14, 15 horas por dia, todos os dias durante o mês, eu tenho sim uma condição análoga a de escravo. Então veja, são condições, são situações extremas. Não é uma situação de violação ou de mera irregularidade, mas sim uma condição de violação da legislação penal. Tá, só para esclarecer, quando o senhor teve, né, nessas regiões de fronteira, do Mato Grosso e tal, quando o senhor encontrou essas situações análogas à escravidão, as pessoas foram levadas e impedidas de sair? Como é que o senhor viu essa situação? Elas tinham a liberdade de ir e vir? Não. Não tinham? Não tinham. Elas eram trabalhadores que eram arregimentados pelos gatos, nas cidades, Marabá, Xinguara, Rio Maria, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Araguaína, enfim, arrebanhados ali, e como eles tinham dívida com as pensões, o gato paga a pensão, o intermediário, o atravessador, paga a pensão, arregimenta e geralmente levava esses trabalhadores bêbados e à noite, para que eles não soubessem nem o caminho de volta. Tá. Isso é uma questão generalizada, casos esporádicos. O senhor vê isso também no Rio Grande do Sul, em outras regiões, no Rio Grande do Sul, longe da fronteira? Encontrei situações análogas a escravo. Aliás, o Ministério Público encontrou, mas não com essa gravidade, não com essa violência. Com uma situação mais amena. Eu diria assim, no Rio Grande do Sul, os casos são pontuais, localizados no tempo e não há uma prática generalizada. Não há uma prática generalizada. Encontramos a cultura da melancia, na cultura da maçã, encontramos um caso excepcional na construção civil, em Caxias do Sul, e algumas situações muito excepcionais. Tá. E por fim, bom, você quer participar? Quer completar? Sim, sim. Vamos lá, então, Almir. Eu acho que o Ricardo coloca muito bem, e casualmente essa semana saiu um resultado onde nós vimos que o trabalho urbano hoje é muito mais declarado as questões do exagero de hora extra do que próprio no trabalho rural. A gente vê que a construção civil tem esse problema muito maior na área urbana e as pessoas sempre quando olham o problema de alguma coisa de trabalho escravo, de exaustivo, penso logo no nome do campo. O que recentemente saiu uma pesquisa agora nesta semana mostrando exatamente que 64% desses problemas são urbanos. Mas o que eu queria falar um pouquinho para o senhor, doutor Ricardo, que na verdade o senhor coloca muito bem, a NR31 e o Código Penal. Só que o que de fato acontece é outra coisa. O que acontece lá dentro no campo é outra coisa. Como eu falei aqui no início, aquele cidadão que chega lá com fé pública, ele tem um direito e uma propriedade de lei que ele fala. E assim, essas fronteiras novas que o Brasil está abrindo, como a região do Centro-Oeste, sofre muito com isso. E de forma abusiva ao extremo. De comentar, de autuar por questões de ter o protetor solar tem que ser de uma marca tal, o problema do lobo-guará, o perigo de vida que o cidadão está lá no meio trabalhando e tem o lobo-guará que corre o risco de vida. Então, são situações, sim, que acontecem. Eu, particularmente, tenho propriedades, nunca tive problema, porque tento me adequar a essa imbróglio que é a lei, a NR31 é um imbróglio, realmente a gente não consegue. E aí, quando a gente olha as propriedades rurais, eu acho que nós vamos fechar tudo, né? Porque ninguém consegue se adequar a essa lei. Okay. Mas temos, sim, esse tipo de problema do cidadão que vai lá e faz as atuações. Evidente que o senhor citou alguns casos excepcionais, ele citou outros casos excepcionais. Eu discordo e posso falar em cima, inclusive, do que ele tem falado. Uma operação de trabalho escravo para buscar uma propriedade onde há trabalho escravo não é feita da cabeça do fiscal. Há uma investigação preliminar, inclusive com levantamento sigiloso e secreto da Polícia Federal, que vai primeiro ao local, investiga, e quando o Ministério do Trabalho vai a uma propriedade, é porque lá já se tem a certeza de que existe trabalho escravo. Eu participei de várias operações e todas elas têm esse cuidado. O senhor não tem nenhuma dúvida, o senhor não tem nenhuma dúvida de algum exagero, que isso tenha motivo. Não digo que não possa acontecer.
Os auditores fiscais são tão humanos quanto os fazendeiros, então todo mundo pode errar. Mas eu não posso discutir em tese, só no caso concreto. E no caso concreto, eu tenho trabalhado com isso desde 1998, não vi nenhum abuso desse. Não vi nenhum abuso desse. Pode não ter chegado a mim, posso não ter tido conhecimento, mas eu não vi nenhum caso desse tipo aí. Tá? A outra questão que foi colocada... O senhor disse que você não viu o caso que ele citou do exemplo do lobo-guará, por exemplo. Do lobo-guará ou do protetor. Não, existem irregularidades em que a fazenda, o fazendeiro, é autuado por falta de protetor solar, por falta de proteção contra acidentes com animais selvagens ou peçonhentos, etc. Mas são meras irregularidades. São irregularidades. Isso é uma coisa. O trabalho escravo é outra. É outro furo. Qual foi a outra questão? Não me lembro agora. Tá. Eu tenho uma pergunta para o Glauber também, já que ele está lá na fronteira. O Glauber é ex-presidente da ProSoja Brasil, hoje ele é o presidente da Câmara da Soja. Glauber, assim, a gente entrando nessas irregularidades, se o proprietário já tiver sido autuado, como citou o doutor Ricardo, alguma vez ao longo dos 5 anos, ou seja, no caso de apenas uma irregularidade nos últimos 5 anos, de acordo com a portaria do Ministério, o Ministério vem e começa uma fiscalização, sem data ou prazo fixo para ser concluída. E só depois se avaliará o pedido de autorização para trabalhos aos domingos e feriados. Quer dizer, pega um detalhe da ANR e já impede também que entre nos trabalhos de final de semana. Essa é a concepção? É isso exatamente, Glauber? João, não sei, vou perguntar. Então vai, doutor Ricardo, é isso? É isso? Veja, o meu trabalho não é rural. Não mexe com o trabalho rural. Eu só mexi com o trabalho rural e trabalhei com ele nessa questão específica do trabalho escravo. Quando fala de trabalho salubre ou insalubre para trabalhar sábado, domingo, reduzir jornada de trabalho, nós estamos diante da CLT e da NR31. Existe uma vedação. Existe uma vedação que está na legislação e aí a portaria apenas não cria obrigação nem estabelece restrição a ela. A portaria apenas regulamenta como é que essa obrigação deve ser cumprida. Que no sentido, não pode haver redução de intervalo ou aumento da jornada de trabalho, jornada extraordinária, em trabalhos insalubres. E o campo é um trabalho insalubre. Né? O trabalhador está ao ar livre, sob a intempérie, sol, chuva, frio, etc. Então, é uma dificuldade técnica para ser resolvida. Na legislação, e não na portaria do Ministério do Trabalho, que apenas regulamenta. Glauber? Não, é aí que está o tema. Eu não queria ficar discutindo a legislação que existe, porque senão vai ficar nesse embate aqui, e eu estou no meio aqui do Almir. Porque, como diz assim, você discutir com o procurador ou com fiscal, ou seja, quem for, é besteira, né? Na verdade, ele está ali para cumprir a lei, uma lei que em muitos casos é subjetiva. A gente vem historicamente de uma lei que é arcaica, né? Que ela foi feita na época de Getúlio Vargas para a cidade, para a indústria, né? E para o comércio, que não tem aplicabilidade para o campo. Na verdade, lógico que tem coisas, tem quesitos lá, requisitos que são básicos para o ser humano. É a questão eu acho que toda legislação é questão do bom senso. A coisa mais importante que tem que existir é o bom senso. Só que o fiscal tem que seguir o que está determinado. Mas aí que está o problema. O problema é que a legislação brasileira, em muitos aspectos, e principalmente nessas questões trabalhistas, nas questões ambientais, nas questões de várias que envolve principalmente o trabalho no campo, elas são muito subjetivas. E toda lei que ela deixa a subjetividade de quem vai ao campo, quem vai autuar, acaba sendo a interpretação da pessoa. Né? Então essa que tem sido sempre a discussão nossa, lá no Congresso Nacional, toda vez que nós vamos para a discussão, nós falamos, o que a gente precisa fazer é mudar a lei. Não dá para a gente ficar discutindo aqui, a questão, por exemplo, você tem que ter uma flexibilidade. Por exemplo, eu vou abrir uma propriedade, por exemplo, eu chego lá, comprei, adquiri uma propriedade hoje. Tá certo que antigamente a gente ia para lá, a gente mesmo. Quantas pessoas saíram daqui do sul? O Irineu está aí, que foi lá para a Bahia, eles iam lá para o Mato Grosso. A minha família que saiu daqui de Passo Fundo e foi também para o Mato Grosso do Sul, e depois fomos para o Mato Grosso. Imagina como que a gente chegou, meu pai, meu avô, eles chegaram lá de lona.
Eu tenho um sócio lá, que é o meu sócio gringo, ele sempre fala para mim, eu chego lá e eu sempre falo, gringo, nós precisamos arrumar isso, aquilo. Ele fala, mas tá louco, Maguila, nós vamos quebrar, não tem jeito. Eu sempre fiz de um jeito, falei, gringo, uma coisa é você estar fazendo, você cidadão, eu que sou o dono da propriedade, eu posso fazer o que eu quiser, a propriedade é minha. Né? Então se eu quiser ficar lá trabalhar 24 horas, 48 horas, o problema é meu. Agora não, eu tenho um empregado. A partir do momento que eu tenho empregado, existe uma relação trabalhista, uma relação cheia de coisas que eu preciso cuidar. E a legislação diz que tem que ser assim. Só que no campo é diferente. No campo, é como disse o Almir, eu tenho períodos que eu tenho que plantar, eu tenho períodos que eu tenho que colher. Então, como disse o doutor, ele falou assim, mas eu posso colher no domingo, eu posso colher... Mas não é tão simples assim, tá certo? O que acontece? Com a legislação que a gente tem hoje, ela, de uma certa forma, ela não é totalmente aplicável ao campo. Por isso que nós estamos com uma lei que está lá no Congresso, que ela tem que ser feita uma lei para o campo, que a gente tenha que ter uma jornada diferenciada para a agricultura. Porque o que acontece? Vou te dar um exemplo, João. Eu chego numa propriedade, a partir do momento que hoje a gente tem um funcionário, inclusive morando na fazenda, é horrível. A gente está tirando. Eu, por exemplo, tirei todos os funcionários da fazenda e levo de ônibus. Só que a partir do momento que o ônibus chegou na frente da casa do cidadão e ele entrou no ônibus, começa a contar a jornada de trabalho. E aí tem um deslocamento. E muitas vezes se ele gastou 1 hora para ir na fazenda, chegou lá, tomou café. Aí ele foi para a lavoura, estamos em colheita. Chegou lá na colheita, deu uma garoa, não está bom? Quer dizer, na verdade aquele período tem que ser, ele faz uma revisão nas máquinas, olhou as máquinas, está tudo certo. Na verdade hoje as máquinas são, ele não está sujeito a toda aquela insalubridade, porque as máquinas são melhores que muita coisa. E essa é outra discussão que a gente vai falar daqui a pouco sobre máquina, tá? Aí o que acontece, João? Se você chegou, o cara muitas vezes vai começar a colher, sabe que horas? 1 hora da tarde, porque de repente a hora que vamos colher, a gente chegou, deu aquela entrada. Quem aqui? Todo mundo aqui deu aquela entrada, você viu, debulhou. De repente olha para o tempo, vem uma garoinha. Você fica parado mais 2 horas. Aí quando é 1 hora da tarde vai colher. É diferente aquele negócio que é exaustivo do cara pegar às 6 horas da manhã numa construção civil, ficar lá batendo a bitorneira, aquela britadeira o dia inteiro até 6 horas da tarde. Aquilo é exaustivo. Agora, um trabalho numa lavoura, que você está numa máquina hoje de 10ª geração, que é tudo com GPS, você viu lá, a ministra operando, a presidente Dilma foi lá e assim operou a máquina daquela, qualquer um opera. Isso não é exaustivo, João. Então precisa mudar a legislação.